No vídeo de hoje eu vou te explicar um conceito tático muito importante que é o de defender as bolas paradas. Desde a marcação individual, por zona, também a marcação mista e, é claro, os bloqueadores. Quer entender um pouco mais sobre isso? Vem comigo. A gente começa falando sobre a marcação individual e eu vou chamar aqui de marcação predominantemente individual e vou explicar para vocês mais para frente. Mas de maneira geral, ela tem como princípio e objetivo marcar o rival, estar focado no adversário e não na bola. Então, esse é o primeiro detalhe da marcação individual. Ela foca no indivíduo e não na zona ou na própria localização da bola. É sempre no seu adversário. Só que por que eu estou chamando aqui de marcação predominantemente individual? Porque em vários momentos a gente vai observar o quê? Todos os times, eles sempre têm um jogador na primeira trave, um jogador na pequena área, um jogador esperando um passe mais curto, e isso significa que são jogadores defendendo uma zona. Mas como a marcação tem, na sua grande maioria, jogadores marcando individualmente, a gente chama de uma marcação predominantemente individual. Por isso que é muito raro ver times que marquem 100% de maneira individual, algo que a gente vai observar também mais para frente, com alguns detalhes bem legais aí desse tipo de marcação. Mais um exemplo, ainda na marcação individual, ó, todos os jogadores do Flamengo, cada um tem um, mas notem que tem um jogador na primeira trave, tem um jogador esperando um passe mais curto, então tem jogadores defendendo a zona, e por isso que a gente chama de marcação predominantemente individual. Mais à frente, a gente vai observar a marcação por zona, que segue o conceito de defender determinado espaço na hora das cobranças. Então, ela se foca muito mais no espaço, né, do que no adversário. E aqui a gente está vendo um lance bem claro. O Palmeiras tem 2 jogadores ali na primeira trave, 4 jogadores alinhados na pequena área, que determinam ali onde eles vão defender aquela zona, tanto é que tem jogadores ali da equipe do Bahia que estão livres, né? Porque quando eles forem tentar atacar aquele espaço, os jogadores do Palmeiras já vão estar naquele espaço para defender. Só que tem um detalhe, eu também tenho que chamar isso aqui de marcação predominantemente zonal, porque, e a gente vai colocar a repetição do lance, também há jogadores marcando de maneira individual. Notem que há pelo menos 3 atletas defendendo o jogador e não defendendo a zona. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala desse tipo de marcação. A gente precisa entender que é raro marcações 100% individual, 100% zonal, então elas são predominantemente individual, predominantemente zonal. Mas há também a marcação mista, e a gente vai observar agora o que ela é. Marcação mista basicamente consiste no número igual de jogadores defendendo a zona e defendendo o individual. Nesse caso, o Atlético Paranaense tem 5 jogadores defendendo zona, né? 2 ali naquele primeiro espaço por um passe mais curto ou fechando ali o espaço de visão do cobrador, 3 jogadores ainda nessa pequena área, totalizando 5. Individualmente, a gente vai ver ali na pequena área um jogador marcando o Arão, a gente vê outros 4 jogadores espalhados pela grande área defendendo de maneira individual. Ou seja, temos aqui uma marcação mista, 5 e 5, e muitos jogadores dentro da área. Notem mais uma vez, ó, tem 5 jogadores defendendo a zona, 5 jogadores defendendo o individual, e aí a gente vê a cobrança de falta do Flamengo. Mas eu quero contar um detalhe também que é muito importante, que vai além da marcação individual, da marcação por zona, que são os bloqueadores. Os bloqueadores, eles não são jogadores que marcam de maneira individual, mas buscam atrapalhar os melhores cabeceadores da equipe adversária. O que eu quero dizer com isso? Nesse lance, a gente está vendo que o Corinthians tem 2 bloqueadores. E eu vou mostrar o decorrer dele e repeti-lo para ficar mais claro o que significa esse bloqueador. O bloqueador ele não vai perseguir de maneira individual e ele defende basicamente os jogadores adversários. Notem que eles só vão atrapalhar nesse lance os cabeceadores do Sport. Só vão bater de frente e depois deu, porque a bola já está viajando e já atrapalhou impulsão, já atrapalhou melhor colocação desses jogadores. Então, o foco dos bloqueadores é atrapalhar a equipe adversária, jogadores geralmente os melhores cabeceadores adversários. Por fim, eu quero contar para vocês sobre esse detalhe da marcação aí com todos os jogadores na área. O Ceará do Guto fazia muito isso, colocava os 10 jogadores dentro da área, os 10 de linha, né, mais o goleiro 11, fazendo essa marcação também mista. 5 jogadores defendendo a zona e 5 jogadores defendendo individual. É o que é corriqueiro até, né, equipes que querem dificultar ainda mais
para a equipe adversária, né, como chegar dentro da área. Mas podem notar que às vezes vocês vão ver equipes que colocam 10 jogadores dentro da área para dificultar ainda mais o adversário. E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, porque isso é muito importante para a gente seguir crescendo, e pode deixar a sua sugestão de vídeo de conceito tático que você gostaria de ver aqui no canal, tá certo? Um grande abraço a todos.